Caros amigos aqui do Via Romana, como vão? Nós hoje queremos falar sobre os supostos ataques químicos realizados por Assad na cidade de Douma. A mídia internacional está fazendo um verdadeiro escarcéu, acusando o presidente da Síria de ser o culpado, ser o responsável por esse ataque químico. E nós queremos também falar um pouco sobre a questão Trump e a questão da reeleição de Putin, que estão ligadas a este fato. Trump, recentemente, em face deste suposto ataque químico, teria dado ultimato dizendo que uma ação americana seria realizada entre 24 e 48 horas, uma decisão seria tomada a respeito de uma ação americana na Síria, e Trump, nesse mesmo contexto, teria chamado Assad de animal, dizendo que ele se comporta como um bandido ao atacar população civil do seu país. Pois bem, a gente quer esclarecer toda essa questão aqui, mostrando quais são as tramas políticas que estão por trás disso. O primeiro fato que tem que ficar claro é o seguinte: existe um complô a nível mundo, a nível de mídia mundial, para fazer parecer que Assad é um criminoso e para fazer parecer que Putin também é um criminoso por apoiar Assad, e que, portanto, a Rússia é criminosa por estar atrelada a Assad e a Síria, no caso aí da guerra civil da Síria, onde a acusação parte do seguinte princípio: olha, Assad e Putin estariam promovendo ataques maciços contra a população desarmada, matando pessoas com armas químicas e etc. Ok? Essa acusação tem um objetivo muito claro: enfraquecer a posição da Rússia no Oriente Médio, enfraquecer a posição da Rússia no continente asiático e também no continente europeu, no momento em que os Estados Unidos buscam reforçar o seu poder ali no Oriente Médio via as políticas de Trump. É engraçado que Trump, quando chega ao poder, ele anuncia o quê? Olha, eu vou fazer uma política isolacionista, vou tirar os Estados Unidos dessas celeumas, dessas questões todas que envolvem aí a política internacional. Nós vamos nos centrar nas questões internas. No entanto, quando ele chega ao poder, ele é capturado pela elite neocon, que é uma elite militarista, que gosta de guerra, gosta de conduzir as coisas usando a linguagem militar, a linguagem bélica. E Trump já, ano passado, fez um ataque contra a Síria, lançando bombas, lançando mísseis de um porta-aviões no território sírio para intimidar Assad e também, com certeza, para intimidar Putin e intimidar a Rússia, dizendo: olha, os Estados Unidos estão de olho, nós não teremos nenhuma dúvida quanto a intervir, se for necessário intervir, para defender os nossos interesses. Então a gente pega hoje, por exemplo, os órgãos de mídia pelo mundo, revistas, jornais, televisão, todas elas estão fazendo uma campanha contra Putin, e contra Assad, e mesmo que elas tenham reservas a Trump, nesse campo elas apoiam as ações de Trump. Elas podem fazer críticas a Trump no que tange a questão de fechar fronteiras, no que tange a questão ambiental. Ele teria liberado para produção em regiões que eram protegidas por leis ambientais. Ela pode fazer crítica nesse âmbito, mas no âmbito da política internacional, a mídia internacional está do lado de Trump, o que é muito interessante notar. Eu queria trazer aqui algumas informações a respeito disso. A primeira delas é a seguinte: a respeito dessa questão da Síria, da cidade de Douma, quem divulgou a notícia de um ataque químico foi um grupo, uma ONG, uma organização chamada Capacetes Brancos. Essa organização é uma ONG financiada pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, e que se fixa dentro das áreas dominadas pelos rebeldes. Ou seja, onde é que os Capacetes Brancos operam? Nas áreas dos rebeldes, e não portanto, não nas áreas controladas pelo governo sírio. Por que eles operam nas áreas rebeldes e não nas áreas controladas pelo governo sírio? Por que eu faço essa pergunta? Porque, segundo a ONG Capacetes Brancos, o objetivo deles é dar assistência médica ambulatorial a vítimas, capturar vítimas, ajudar vítimas feridas nas batalhas da guerra civil síria. Ora, seria normal, natural, que esse grupo estivesse presente dos dois lados, porque se o objetivo é ajudar vítimas, a vítimas dos dois lados, porque ele só se encontra nas áreas dominadas pelos rebeldes, é a pergunta a se fazer. Evidentemente que eles só se encontram ali porque eles estão atrelados aos interesses rebeldes e estão atrelados aos interesses americanos, quais sejam interesses de apoiar esses grupos para derrubar Assad, a fim de montar ali dentro da Síria um governo títere dos americanos, títere do Reino Unido,
títere da União Europeia. Então esse é o primeiro ponto a esclarecer. Pois bem, o grupo que foi responsável por divulgar o suposto ataque que teria acontecido e teria sido noticiado por esse grupo Capacetes Brancos foi o grupo Jaish al-Islam, né? Um grupo que é uma corrente dessas milícias extremistas radicais que dominam essas áreas aí da Síria, que estão fora do controle do governo, tá? Esse grupo Jaish al-Islam, né, foi aquele que divulgou no país, né, a notícia dada pelos Capacetes Brancos. Então a coisa foi da seguinte maneira: o grupo Capacetes Brancos montou a história de que um helicóptero teria passado por Duma, jogado em Duma um barril com uma substância química, e essa substância química teria causado a morte de dezenas de pessoas e ferimentos em centenas de pessoas. O grupo Capacetes Brancos não especifica em momento nenhum um número certo, exato, tá? Joga isso para opinião pública mundial, para mídia mundial, mas não especifica números. E depois que os Capacetes Brancos noticiam isso aí, é esse grupo Jaish al-Islam que vai espalhar a notícia pela Síria, e esse grupo que vai gravar os vídeos que vocês viram aí nas TVs pelo mundo inteiro. O que a gente vê nesses vídeos? Montagem pura e simples. Ou seja, gente dentro de prédios, dentro de casas, dentro de apartamentos, cômodos de apartamentos sendo socorridas, né? Mas assim, um ataque químico dessa escala, como eles dizem que foi, né, exigiria que as pessoas estivessem lá de fora dos prédios, porque se elas são atacadas por uma substância química que lhes causa morte, lhes causa ferimento, o cara tem que sair, né, de onde o negócio explodiu. Não pode ficar dentro de um prédio, dentro de um AP, né, dentro de um cômodo fechado, porque a substância vai se concentrar ali e até as pessoas que estão socorrendo também vão ser contaminadas. Quer dizer, não faz o mínimo sentido. É uma coisa visivelmente montada. Visivelmente montada. Algumas das imagens nem se referem à cidade de Duma, né? Sabe-se que fica claro pelas imagens que são imagens que foram montadas a partir de outros fatos ocorridos também ligados aí a supostos ataques químicos, né? Fizeram montagem de vídeos, edições, misturas, reedições, tudo isso para vir mandando aí para os jornais do mundo, para as TVs do mundo, essas imagens manipuladas, ok? O que isso tudo tem a ver com a geopolítica ali da região, com a questão da reeleição na Rússia e com a atitude de Trump dizendo que em 48 horas vai tomar uma decisão sobre a Síria? Muito simples. Vamos pegar aqui uma revista, a revista Época, tá? Revista Época aí, ó, de fevereiro de 2018. Portanto, em 2 meses aí, essa revista foi lançada. Aqui no meio da revista tem uma reportagem sobre, deixa eu enquadrar aqui, Vladimir Putin, né? Com o título O Jogador. Vladimir Putin. Essa reportagem é muito significativa porque ela vai trazer uma série de mentiras a respeito de Putin, a respeito da Rússia, justamente porque nós estávamos aí à beira de uma eleição e eles quiseram manchar de toda forma a imagem de Putin e o papel da Rússia hoje para tentar criar um clima dentro da opinião pública favorável aos americanos e consequentemente favorável à intervenção americana lá no Oriente Médio e na Síria. Uma coisa que eu vou deixar clara aqui, já deixei em outros lugares, em outros vídeos, em outros momentos, e vou voltar a deixar: eu não sou agente da Rússia, não recebo nada, nem um centavo da embaixada russa, da FSB, o caramba 4. Se eu recebesse alguma coisa, eu não estava gravando vídeo em câmera de computador, câmera de laptop velho, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estaria com uma câmera muito mais elaborada, recebendo dinheiro, e não estava precisando trabalhar em 3 escolas para sustentar minha casa.
tá? Então não venham com essa historinha de que eu sou agente da KGB, como alguns já jogaram por aí, né? Eu sou agente apenas da informação, da verdade. Tampouco eu acho que a Rússia, né, seja um país exemplar para a gente se espelhar e vamos criar aqui um modelo no Brasil semelhante ao da Rússia. A Rússia é a Rússia, o Brasil é o Brasil. Nós estamos numa tradição católica romana. A Rússia é um país ortodoxo. Não me interesso por ortodoxia. Acho que isso não tem nada a ver com a nossa tradição. Não tem que ser trazido para cá, né? Sou católico romano, né, e considero a Rússia um país cheio de problemas. Só que hoje em dia, no tabuleiro do xadrez mundial, do tabuleiro do xadrez político, geopolítico, a Rússia representa uma força de contenção da nova ordem mundial, representada por Estados Unidos, União Europeia e Israel. Então é necessário entender isso. A Rússia, nesse ponto, trabalha como um poder, uma barragem, um poder de contenção aos interesses do financismo mundialista, né, do imperialismo americano, que é muito mais danoso a nós brasileiros que o imperialismo russo. Os Estados Unidos está aqui do nosso lado, a Rússia está longe de nós, e os Estados Unidos já mostraram, por A mais B, que nunca tiveram interesse em melhorar a condição do Brasil. Pelo contrário, sempre boicotaram o nosso desenvolvimento. Não que a Rússia, se viesse a virar um império, né, fosse querer também que o Brasil viesse a concorrer com ela, evidentemente que não, né? Mas a Rússia está longe de nós, os Estados Unidos está perto. E outro sim, grande parte dos problemas que nós temos hoje no mundo, inclusive alguns aí vão dizer, olha, o comunismo, né, começou lá na Rússia com a Revolução Russa. Meu filho, o comunismo é fruto do quê? Do liberalismo, né, das ideias americanas, das ideias liberais. Os Estados Unidos teve a primeira revolução da era contemporânea, foi a Revolução Americana, que inspirou a Revolução Francesa, que foi a fonte, a base das ideias socialistas e comunistas. Lembrar que na Revolução Francesa nós tivemos uma fase de tom socialista, a convenção. Então assim, o liberalismo vai abrir brecha para tudo isso. Então o grande problema, a raiz dos nossos males é a mentalidade americana, é a mentalidade liberal que abre brecha para todo o resto. Se não fosse a Revolução Americana e a Revolução Francesa, não teria havido Revolução Russa. Então esse é o primeiro ponto aí que eu quero deixar claro antes de começar a falar disso. Então aqui, nessa matéria da época, né, começa a falar da Rússia num sentido bastante negativo, dizendo assim, olha, o país passou por uma revolução lá em 1917, né, e 100 anos depois dessa revolução, o país parece estar voltando a uma autocracia. E aí eles jogam tudo na conta de Putin, né? Então Putin, né, seria o culpado por um atraso que a Rússia está vivendo e etc. Tá? Aqui, logo na segunda parte do texto, cito Mikhail Khodorkovsky, né, que é um adversário do Putin. Tá? Aí diz aqui assim, né, que o Khodorkovsky quis depor Putin. Já falou publicamente em depor Putin. E até pouco tempo atrás não descartava, métodos violentos para depor Putin. Agora é engraçado, logo no início do texto, a gente vê aqui que o autor do texto, que é a Julia Ioff, ela lamenta o fato da Revolução Russa ter entrado dentro do parlamento, ter tomado o poder através das armas. Aí depois ela vem ecoar aqui o discurso do Khodorkovsky, dizendo que tem que tirar o Putin na base do pau, na base da arma, na base da guerra, na base do derramamento de sangue. Veja a canalice desses jornalistas, né? Aí depois ela cita, gente como Alexei Navalny, o líder da oposição, fala abertamente sobre levar Putin e seus associados a julgamento, né? Cada passo em falso, cada queda no preço do petróleo, é para eles apenas mais um sinal de que o apocalipse pessoal de Putin está a caminho. Essa gulosa expectativa é espelhada no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos. Quer dizer, ela deixa claro aqui que quem mais quer esse colapso do governo Putin são os Estados Unidos. Ora, isso significa o quê, gente? Que Navalny e Khodorkovsky são agentes americanos. Isso está mais do que na cara. Mais do que na cara. Inclusive, sobre Navalny, importante dizer o seguinte, o Navalny é um youtuber, né? Um youtuber da política russa. Ele não tem voz na mídia russa, porque a mídia russa é controlada por Putin. Então ele vai para a internet para falar contra Putin
E a tática dele é sempre jogar o quê? Olha, o governo Putin é um governo corrupto, Dmitry Medvedev ficou rico com o governo, corrompendo o governo, roubando dinheiro, a Crimeia está falida, Putin está milionário, os homens mais próximos de Putin estão todos mandando dinheiro para a Suíça, para o exterior, estão com casarões fora do país, etc. A retórica do Navalny é toda essa. Agora, o que eu queria notar também é o seguinte, ele tem um canal, onde os vídeos dele são muito bem produzidos. Então vocês vejam, foi o que eu falei aqui no início, os meus vídeos não tem produção, pô. É só eu falando aqui com uma câmera velha. O Navalny não, ele tem produção, tem lá a vinheta, tem tudo. Como é que um cara desses não é financiado? É claro que é financiado. Quem não é financiado é o professor Rafael do Viel Romano. Eu não sou financiado por ninguém, né? Graças a Deus. Ou seja, eu estou fazendo aqui um trabalho de falar a verdade, custe o que custar, né? E aí a Julioff continua, né, com as suas mentiras aqui nessa matéria. Aí ela fala assim que alguns especialistas em política russa, quem seriam esses especialistas? Justamente cientistas políticos adversários de Putin, como Ekaterina Shuman, como Alexei Chesnakov. Ela vai ressoar aqui a opinião desses sujeitos a respeito de Putin. Ela vai dizer assim, olha, Shuman diz que Putin, quanto mais tenta parecer jovem e cheio de energia, mais obviamente fracassa. Segundo a Shuman, o governo de Putin está prestes a cair. E Chesnakov vai dizer o quê? Olha, quem apoia Putin na Rússia são os velhos, são os aposentados. Então, o que ela está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, vai ter eleição na Rússia, teve eleição já, né? Ele se reelegeu, mas ele se reelegeu com base em quem? No apoio dos aposentados, pessoas que já não têm mais nenhum papel na vida da sociedade civil, já estão fora da atividade social efetiva e etc. Tá? E aí eles vão fazer toda uma matéria para mostrar assim, que o Navalny é que representa o jovem, que representa o futuro, as gerações que estão vindo, né? E de fato, o Navalny tem um público jovem grande, né? Sobretudo universitários que têm uma mentalidade mais liberal, democrática, universitários que têm uma mentalidade mais americanizada, tá? E que veem em Navalny uma oportunidade para a Rússia sair desse estatismo. Então você tem uma divisão hoje na Rússia muito clara, né? Setores da juventude universitária apoiam Navalny, os setores mais ativos dessa juventude apoiam Navalny, correto? E esses jovens geralmente são saídos de uma classe média, que tem um pendor ao liberalismo. E você tem, do outro lado, Putin sendo apoiado por pessoas de meia idade, pessoas que já estão dentro do sistema produtivo russo, né, já estão com uma carreira consolidada, são profissionais. Algumas dessas pessoas, aliás, desculpem, a maioria dessas pessoas são de classe média baixa, de classes baixas, né? Pessoas que viveram ali a era Yeltsin e pegaram a era Putin, uma era de crescimento. Então essas pessoas têm Putin, têm uma visão positiva de Putin, e essas pessoas são mais estatistas, são mais favoráveis a uma participação do Estado na economia, né? Porque foi esse modelo implantado por Putin, correto? A Rússia hoje, ela vive realmente um problema muito grande. Por quê? Essa juventude, ela se sente atraída pelo Navalny, pelo seu discurso, porque a Rússia está vivendo uma situação difícil em termos produtivos, em termos econômicos, dado que a economia da Rússia vem sofrendo imposições e sanções, seja dos Estados Unidos, seja da União Europeia, já há alguns anos. Então, a criação de empregos na Rússia é lento. A produção russa é lenta. Então, há uma dificuldade de incorporar o jovem ao mercado de trabalho. Então, isso gera uma certa insatisfação que acaba recaindo no colo do Navalny. O que acontece? Por conta dessas questões aí todas, o Putin tem feito algumas medidas, tem tomado algumas medidas econômicas não muito populares, como por exemplo, ele teve que aumentar o preço dos alimentos, porque está havendo boicote, tá? Dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, assim, a questão toda é que está faltando alimento na Rússia, em muitos lugares, por conta desse boicote, ok?
Uma coisa também importante de se notar aqui, né, na fala da Julioff, é que ela tenta passar a ideia de que, assim, o que está acontecendo na Síria agora, um país repleto de terroristas, de islâmicos tocando terror ali dentro, montando grupos armados, seria culpa da própria Rússia. Quer dizer, é o velho discurso de que, olha, quem armou os terroristas foi a Rússia. É o discurso também do Terça Livre, vocês percebam, o Terça Livre lá do Alan dos Santos, ligado ao Olavo de Carvalho, que é ligado ao Partido Republicano Americano, à maçonaria americana, né? E a gente sabe qual é o interesse desse pessoal. Então vejam como é engraçado, né, que assim, esse pessoal do Terça Livre vem com aquele discursinho também, olha, nós discordamos da grande mídia, né, vem com aquela história de que eles estão ali passando uma informação que seria alternativa à versão da grande mídia. Nada mais fácil, nada mais falso, desculpem. A versão deles a respeito dos acontecimentos no Oriente Médio, política internacional, é a mesma da grande mídia, não muda nada. Eles só são um aparelho escolhido, né, pelas mesmas forças que controlam a grande mídia para dar a impressão de que eles são independentes da grande mídia, enquanto falam a mesma coisa, né? Então aqui, a Julioff fala assim, né, que ela diz que ela conta aqui a história, né, de um sujeito que teria ido ao Daguestão, um lugar, uma república da Federação Russa, né, que tem um problema lá com terroristas islâmicos, tá? E assim, ela diz que esse sujeito que foi lá antes, viu que era uma região violenta, que agora ele voltou e viu que era uma região que estava pacificada, razoavelmente pacificada. Aí ele começa a se perguntar por quê, né, que isso aconteceu e tal. E aí ela vai citar um jornal chamado Novaya Gazeta, né, que é um jornal de oposição a Putin. E esse jornal vai apostar na seguinte tese. Segundo a Novaya Gazeta, a FSB, né, o Serviço Secreto Russo, que o pessoal do Terça Livre chama de KGB, né, mas que não existe mais, é a FSB, teria fornecido passaporte, teria fornecido até transporte, armamento, comida, para que os terroristas do Daguestão fossem para a Síria, saíssem do Daguestão e fossem para a Síria, para lutar lá. Um outro grupo também, uma outra organização chamada Centro Solfan, uma empresa de segurança e inteligência, que é uma ONG também, né, financiada por americanos, diga-se de passagem, também relatou, né, num documento publicado recentemente, que a maior parte dos combatentes estrangeiros no Iraque e na Síria seriam russos, ou seja, seriam originários aí do Daguestão, seriam muçulmanos que teriam vindo dali para ir para a Síria, né? O problema dessa tese é a seguinte: o que está acontecendo? O que está acontecendo na Rússia há anos a fio? A Rússia vem enfrentando essas milícias muçulmanas lá na Chechênia, Daguestão, etc. Aí você imagina o seguinte: a Rússia vai dar passaporte para o cara ir lutar na Síria para derrubar Assad, que é seu aliado, certo? Aí, uma vez que eles derrubarem Assad, eles vão montar um regime ali terrorista, um regime radical, islamista, né, onde eles vão perseguir minorias religiosas, cristãos, xiitas, alauítas, etc., até grupos mesmo islâmicos, porque esses terroristas são sunitas, né? E esse governo que eles vão montar vai ser um títere dos Estados Unidos, um títere, né, do Reino Unido, da União Europeia, que justamente está fazendo boicote à Rússia, boicote à economia russa. Aí eu pergunto a vocês, isso faz sentido? Quer dizer, a Rússia vai financiar os caras para irem para a Síria, derrubarem o aliado dela, montar ali dentro um governo títere, né, se tornarem ainda mais fortes do que já são, né, porque, quer dizer, eles vão sair do Daguestão, onde eles são uma milícia que pratica aqui ali alguns atos de terrorismo, mas não tem condições de tomar o poder. Aí vão para a Síria, tomam o poder na Síria, tomam um país, tomam poços de petróleo, porque da Síria para o Iraque é um pulo, né?
E a gente está vendo aí o Daesh lá no Iraque. Aí eles vão lá para o Iraque, né, também depois. Tomam posse de petróleo. Quer dizer, qual é o próximo passo? É eles voltarem para o Daguestão e tomarem o Daguestão, pô. Quer dizer, a Rússia vai financiar a ida desses terroristas para a Síria, para depois eles voltarem para tomar Chechênia e Daguestão, com muito mais força bélica do que tem agora. Quer dizer, essa tese é absolutamente sem sentido. Absolutamente sem sentido, para não dizer uma canalice sem tamanho, quer dizer, montada justamente para desviar a atenção de quem realmente financia o terror no Oriente Médio, que são os americanos. Afinal de contas, o califa do ISIS foi treinado numa base americana, pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa mais do que conhecida. Então, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para vocês era exatamente isso. Existe um complô na mídia mundial, né, que é feito para justificar as decisões, que está sendo feito para justificar as decisões que o Trump vai tomar contra a Síria, que o Trump vai tomar contra a Assad. Trump é um canalha, é um bandido, a soldo do financismo global, né? Veio com o discurso de que ia fazer uma política antiglobalista, mas está fazendo uma política pró-globalista, né? Aliás, no Peru, recentemente, também tivemos uma situação dessa, né? Um presidente que subiu ao poder dizendo-se conservador, dizendo-se antiglobalista, mas que no fundo, né, foi lá, aprovou leis que eram contrárias ao conservadorismo. É o que a gente vê aqui no Brasil também, né? Esse pessoal do Olavo de Carvalho, esse pessoal dessa direita, Olavete, que diz que é conservadora, mas que no fundo apoia as políticas globalistas de Trump, né? Que vão preparando aí o caminho para um governo global sob o tacão de uma elite que tem sua base de operação nos Estados Unidos, né? E no mundo financeiro de Londres, né? Do Reino Unido. Enfim, fiquem atentos a isso, pessoal, porque essa direita, na verdade, de direita não tem nada. De conservadores, eles têm muito pouco. No fundo, eles servem aos senhores do mundo, fazendo parecer que são alternativa, quando não são. Um abraço a vocês e a gente volta mais à frente aí, esperamos, para falar um pouco sobre o governo Lula, né, desmontando algumas falácias do pessoal do PT, que tenta de toda maneira salvar o legado de Lula perante as condenações que ele sofreu na justiça. Antes da gente fechar aqui o nosso vídeo de hoje, eu queria convidar você a fazer o nosso curso sobre a história da conjuração maçônica, tá? A história das conjurações maçônicas, melhor dizendo. Esse curso é inteiramente gratuito, ele visa justamente apresentar a você fatos faltantes, seja na narrativa historiográfica, seja na narrativa da mídia a respeito do que ocorre nos bastidores da política na história do Ocidente. Esse curso está sendo oferecido no canal Legião da Santa Cruz, tá? E os vídeos do curso, os vídeos aula do curso estão também no canal Legião da Santa Cruz, tá? Então, se inscreve no curso, ele é gratuito. A gente só pede mesmo para você fornecer alguns dados via e-mail, para que a gente possa ter um controle da quantidade de inscritos e também poder ter aí o e-mail de vocês, a fim de que possamos mandar material caso seja necessário, quando for necessário, ok? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.